Olá, futuros e futuras canadenses! Ultimamente as pessoas têm me procurado muito para falar sobre co-op privado e dizer que o planejamento delas para vir aqui para o Canadá é vindo através de um co-op privado, que é um college que tem lá as suas diferenças com relação a um college público. Eu sempre tive assim um ranço, uma implicância com essa história de co-op privado. Eu não sou consultora de imigração e não sou consultora educacional, tá? Então eu tô falando isso como uma pessoa que caiu nas garras do co-op privado sem saber que era um co-op privado. Apesar de que meu college não é bem um co-op privado, mas tudo bem, vocês entenderam. E aí, no final das contas, quando eu descobri, né, que o meu college poderia ser um co-op privado, que não é bem co-op privado, eu fiquei muito irritada, porque o meu planejamento todo para vir aqui para o Canadá, fazer tudo bonitinho, para tentar emigrar e tudo mais, eu pensei, agora está arruinado, né? Então eu peguei esse rancinho assim do co-op privado. Mas depois de ver todo esse pessoal que estava vindo para cá, eu comecei a ter uma outra visão em cima desse co-op privado e da importância do co-op privado para algumas pessoas ao invés do college público. Eu sei que é muito difícil a gente generalizar coisas quando as pessoas têm perfis muito diferentes, né? Eu não tô aqui para generalizar nada e também não tô aqui para cagar regra para ninguém, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que observar, né? Os lados positivos e os lados negativos de se fazer um co-op privado ao invés de um college público e que muitas pessoas não sabem. Tá? Muitas das pessoas com as quais eu conversei que falaram, eu estou planejando ir para o Canadá a fim de fazer um co-op privado para imigrar, não sabiam das coisas que eu vou falar aqui para vocês. E como eu disse, né, tem muitas pessoas com perfis diferentes, tem gente que, por exemplo, não quer imigrar, ou tem gente que tem um inglês ruim, tem gente que não tem muito dinheiro, tem gente com todo tipo de perfil diferente e que a gente tem que levar isso em consideração. Eu não tô aqui para indicar um co-op privado ou um college público para ninguém, eu acho que você ou o seu consultor educacional, o seu consultor de imigração que tem que avaliar isso no seu caso, né? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui a avaliar as coisas boas e as coisas ruins de um co-op privado. E primeiro eu vou falar sim sobre o lado ruim, já que a Kitty é famosa por só falar as coisas negativas, né? Então vamos falar primeiro sobre o lado ruim, porque afinal de contas eu acho que a maior parte das pessoas querem mesmo é saber o lado ruim, porque o lado bom todo mundo já sabe. A primeira coisa ruim do co-op privado é que ele não tem tanto nome no mercado canadense quanto um college público, tá? Então se você estiver concorrendo a uma vaga com alguém que fez um college público, você com seu college privado, muito provavelmente esse college privado ele vai ter um peso menor e uma chance menor de ser contratado comparado com o college público em nível de nome da instituição, né? Que aqui eles consideram bastante a questão do nome da instituição na qual você se formou. Outra coisa importante do co-op privado é que ele não permite que você traga os seus filhos para estudarem em uma escola pública aqui. Tá? Isso é importante de ser falado porque muitas pessoas que estão optando por vir para estudar aqui em co-op privado têm filhos e estão contando com isso para colocar os filhos na escola. Então eu conheço algumas pessoas aqui que vieram com filhos e tiveram que desembolsar $6 mil, $7 mil por semestre para que os filhos pudessem estudar numa escola pública aqui. E quando você vem com os filhos e você consegue o visto de trabalho para o seu marido ou para sua esposa, e o seu marido e sua esposa eles começam a trabalhar, quando eles começam a trabalhar, o seu filho já passa a ter direito à escola pública, você não precisa desembolsar essa grana toda, né? Uma outra coisa que eu não gosto sobre essa questão do co-op privado é que ele não dá uma permissão de trabalho para você continuar trabalhando aqui depois que você se forma, como os colleges públicos fazem. Na verdade, tem algumas pessoas que aplicam e conseguem esse PGWP, que é o que a gente chama dessa permissão de trabalho, mas de acordo com as regras da imigração, quem estuda em co-op privado ou uma instituição privada que não segue as mesmas regras e regulamentos que uma instituição pública e que também não dá um degree no final do curso, não tem direito ao PGWP, né? Então, se você está contando com o seu PGWP para que você consiga imigrar aqui para o Canadá, esse curso não vai te oferecer um PGWP. E por último, para a gente finalizar as coisas ruins de se fazer um co-op privado, o co-op privado tem uns professores que às vezes sabem menos do que você. Eu acho que isso varia muito de curso para curso, mas eu já ouvi algumas pessoas que fizeram co-ops privados e falavam, cara, eu sei mais do que o meu professor, eu dei aula no lugar do meu professor. Isso pode ser muito frustrante quando você está querendo aprender alguma coisa nova e você vê que o seu professor não manja nada daquilo e, né,
que essa pessoa está fazendo dando aula. Então eu acho que talvez os professores eles sejam mais fracos comparados com os dos colleges públicos. Agora o lado bom de um co-op privado, que tem que ter um lado bom, né, gente? Tem aí alguns tópicozinhos de lado bom que eu acho que vocês têm que ver também. O primeiro lado bom é que o co-op privado costuma ser mais em conta do que o college público, né? Isso não se aplica a todos os cursos, como por exemplo o meu, né? Não se aplica ao meu mesmo. Se bem que o meu curso em college público custa $23 mil por ano. Então tudo bem, pode ser. É mais barato mesmo do que um college público. Mas eu sou da opinião, gente, de que se eu tô investindo meu dinheiro em alguma coisa, que seja alguma coisa boa. Então, se eu tô investindo meu dinheirinho, meu suado dinheirinho que eu demorei tanto tempo pra juntar lá no Brasil, pra investir na minha educação, eu acho que eu tenho que investir numa educação que presta, sabe? Então, eu acho que botar meu dinheiro num lugar onde os professores vão saber menos do que eu, vão ser muito fracos como professores, pra mim não conta não. Outra coisa boa, né, acho que depende muito do ponto de vista também, mas outra coisa boa é que o ensino é mais light. Então você não vai ter 1 milhão de assignments, você não vai ter 1 milhão de trabalhos, você não vai ter 1 milhão de provas super, hiper, ultra, mega difíceis, né, no seu co-op privado. Ainda mais porque o inglês que eles vão usar talvez não seja tão rebuscado, então não vai ser tão difícil de processar todas aquelas informações. Então, eu acho que isso assim é uma coisa muito boa, especialmente para quem quer trabalhar enquanto estuda, né? Então você consegue dar conta de trabalhar e estudar com mais facilidade. E não somente isso, assim, eu falo da minha experiência com o meu co-op privado daqui, que não é bem co-op privado, mas eu já expliquei isso, que as provas aqui, às vezes, elas são tão retardadas que eu acho que os professores eles estavam com preguiça de fazer a prova, sabe? Então, de vez em quando tem isso também. Outra coisa muito interessante do co-op é que o co-op ele te traz uma experiência aqui no Canadá. E especialmente porque ele permite, né? Ele permite porque você ganha um visto para isso e permite porque você acaba tendo tempo para isso. Então ele permite que você trabalhe, estude, se comunique, vá aprender o inglês. Eu acho que ele serve como uma maneira de você entrar no universo canadense, digamos assim, porque você vai conseguir trabalhar, estudar, se comunicar, fazer amigos e ter tempo para fazer todas essas coisas. É muito interessante. Muitas pessoas, inclusive, elas optam por fazer um co-op privado justamente porque elas não querem imigrar, elas só querem ter uma experiência no exterior, então não querem ser tão exigidas no college, querem poder trabalhar, querem poder estudar, querem poder fazer amigos, querem poder fazer tudo isso. Eu acho que para essas pessoas o co-op privado é sensacional. Uma outra coisa, que também é a última coisa boa sobre o co-op privado, na minha opinião, é que a exigência do inglês não é tão alta. Então, ai meu Deus, não consegui tirar 5,5, 6, sei lá quanto é que tem que tirar no IELTS para ir para o meu college público. O co-op privado, ele muitas vezes, inclusive, ele tem um componente de inglês antes de você começar as aulas, para você já ir aperfeiçoando o seu inglês, e as pessoas acabam aperfeiçoando mais ainda o inglês durante o co-op, quando elas chegam aqui com um inglês intermediário. Então, se você quer, por exemplo, fazer alguma coisa antes de fazer um college público, co-op privado pode ser legal. Então, tem gente que também faz o seguinte: eu vou fazer um co-op privado, ao invés de fazer um curso de inglês, porque eu vou poder entrar no co-op privado, vou poder desenvolver o meu inglês enquanto eu estiver lá, vou pagar mais barato do que se eu estivesse fazendo só um curso de inglês, vou poder vir com a minha família e, além de tudo, vou poder trabalhar, né? Então, você não sai perdendo tanto dinheiro assim e você consegue já ir se encaixando no universo canadense, se adaptando ao Canadá, vendo qual lugar que você quer morar, se você não quer morar. Bom, né, é uma forma de você já ter aqui o seu pezinho no Canadá, sem precisar fazer um college público assim logo de cara. Imagina, você gasta todo o dinheiro que você tinha na sua vida para vir para cá fazer um college público, e você chega aqui e você descobre que você não gosta, né, ou que você não quer emigrar, alguma coisa assim. Então, pelo menos ele te dá essa chance de você vir para cá, ver se você gosta ou não. Se você gostar, você vai lá e faz seu college público e tenta a imigração. Se você não gostar, você vai, mete pé, né? Bom, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas, algumas questões sobre a questão do co-op privado, né? Eu acho que talvez não se encaixe com todo mundo, mas se encaixa para alguns perfis, e é muito interessante esses perfis que se encaixam com o co-op privado, né? Podem tirar bom proveito do co-op privado, mas infelizmente o co-op privado ele tem algumas restrições que o college público não tem.
né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!